Sabe aquelas coisas que eles não te contam na faculdade? Eu quero contar pra vocês. Uma das coisas que as pessoas não contam na faculdade, e aí você olha no código de ética e disciplina da OAB, é que o juiz pode atrasar a primeira audiência 15 minutos. E aí, se ele atrasar mais de 15 minutos, você pode fazer uma petição e sair da vara. Ajuda, não? Não ajuda. As audiências trabalhistas, em especial, elas atrasam muito. Essa semana eu fui fazer uma audiência e ela atrasou, sabe quanto tempo? 3 horas. Isso. E por que atrasa? Porque a pauta, primeiro porque tem muito processo. Por mais que tenha muito processo, a gente não vê fisicamente, mas tem muito processo trabalhista. A pauta dos processos é de 10 em 10 minutos. Poxa, cara, mas o juiz não pode alterar? Pode, mas tem muito processo. É em torno de pelo menos 10 audiências por dia, no mínimo. Então é muita coisa. E é muita coisa pra resolver naquelas audiências. Tem audiência que é super simples. Você entra, faz um acordo, já sai, tá tudo certo. Ou já fez um acordo antes, você chega lá e conversa com o juiz. Mas tem audiência que precisa sanear. O que é sanear? É ouvir um pouquinho pra fazer um despacho, pra ver que rumo que vai tomar aquele processo. Vou dar um exemplo. Uma audiência que, dentre algumas questões no processo trabalhista, a gente vai discutir insalubridade. E aí tem um levantamento de que a pessoa recebia EPIs e tudo mais, e o juiz quer esclarecer alguns pontos quanto à questão de EPI ou as questões dos materiais que ela trabalhava para delimitar a matéria para o perito. Então ele vai ouvir a parte e aí vai ter aquele detalhamento, aquela conversa, e aí pode ser que o juiz até não determine mais a perícia, mas determine uma próxima audiência para ouvir a parte nas outras questões e ouvir as testemunhas também. Gente, isso é super complexo, mas isso super pode acontecer. Já aconteceu comigo algumas vezes e por isso que eu tô falando com vocês, porque nem todo advogado tá preparado para algumas nuances. Cada processo ele funciona de uma forma, cada juiz trabalha de um jeito. Então a gente precisa sim se adequar a essas questões. Então, para não ser pego de calça curta, tomem cuidado em relação a essa questão de sanear ali na audiência. Então isso pode demorar. Às vezes o computador dá problema, a internet, enfim. Zilhões de situações podem acontecer. Ou até mesmo o juiz atrasar. Quem não pode atrasar são as partes e os advogados. Isso não pode atrasar de jeito nenhum. Uma dica que eu falo pra vocês, que é super importante, é que assistam às audiências. Então, se você tiver a possibilidade, hoje na pandemia a gente ainda não consegue. Antes da pandemia a gente conseguia, e eu acho que mais daqui a alguns meses a gente já volta, a gente consegue assistir as audiências, então sempre assista, e eu acho que eu já dei essa dica em outros vídeos sobre audiência. Vai mais cedo, claro que se for a sua primeira ou segunda audiência da pauta fica um pouquinho mais difícil, mas se você tem umas outras audiências antes, entra, sente o ambiente, vê como tá o humor do juiz, às vezes ele tá ali tendo uma audiência de um processo muito próximo ao seu e você consegue ter alguns insights ali, presta atenção na postura dos advogados, na postura do juiz, do serventuário. Muitas vezes a pessoa entra lá e acha que o serventuário que é juiz, e aí ele fica numa situação sem graça, que o juiz fala, não, o juiz sou eu, e ele entrando na sala. Isso acontece muito com os colegas, então evitem esse tipo de postura, esse tipo de situação, sintam o terreno. É importante até para trazer segurança pro cliente. Eu tive uma situação, e eu acho que eu já conversei, mas eu vou falar de novo, porque faz tempo que eu não falo de audiência com vocês aqui, que a juíza, ela estava extremamente de mau humor. Eu acho que não é o padrão daquela juíza, aquele tipo de comportamento. Ela gritava demais na audiência. O que falassem, ela batia na mesa. Juro por Deus, ela gritava muito. Pode ser que as outras audiências tenham tirado ela do sério, enfim, mas ela gritava muito. E aí eu avisei a cliente, falei, olha, essa juíza tem um padrão de gritar. Não se assuste, não é nada contra você, ou a favor da outra parte, ou contra a outra parte. Não, é que ela está gritando. Ela tem um tom mais alto, às vezes, pra gente, né, às vezes é um tom mais alto que as pessoas, enfim, mas ela está falando mais alto. Então, tome cuidado e seja mais conciso na hora de falar. É uma juíza que ela gosta de objetividade, por exemplo. Ou é uma juíza que gosta que você explique milimetricamente, detalhe toda a situação. É importante você dar esse feedback pro cliente, porque, por exemplo, a minha cliente, quando ela entrou, eu falei assim, boa tarde! E aí a cliente já deu uma travada, assim, aí ela lembrou. Sabe quando você percebe que a pessoa já deu aquele... Ai, ela fala alto mesmo. E aí ela começou a conversar, a audiência correu super bem. Teve nessa audiência, inclusive, o saneamento. Eu estava pela reclamada, e aí a gente conversou, e aí a parte contrária era assistente ali, ela fazia um pouco de faxina, ela tava pedindo insalubridade, e a juíza começou a fazer algum... Juiz ou juiz? Eu acho que era juíza.
Não lembro. E começou a fazer alguns questionamentos para verificar mesmo a possibilidade da perícia. E aí verificou pela impossibilidade da perícia, porque de acordo com ela recebia os materiais de limpeza domésticos, né? Aqueles materiais que a gente usa em casa. Ela tinha luva e ela tinha sapato apropriado. Não haveria necessidade porque ela mesma alegou que os produtos usados, né, a reclamante, eram de uso domiciliar e eram também questões pontuais, ela tinha um sapato e uma luva. Então precisa observar tudo isso. Se você puder sanear o processo, saneie, tá bom? É muito comum no cível esse tipo de despacho saneador. É aquele despacho que sai, especifica as provas, especifica não sei o que, manifeste, réplica. Sabe essas questões? Então, é basicamente isso. É bem interessante. No trabalhista também você pode trabalhar dessa forma, que também demonstra um pouquinho de conhecimento técnico para o juiz, e seria um argumento bacana aí. Outra coisa importante também é ter conhecimento técnico de outras situações que não correlacionadas à limitação na área do direito. Vou dar um exemplo. Eu fiz uma audiência e a gente aplicou a justa causa numa pessoa. E a gente estava propondo um acordo até para encerrar o processo, porque a gente não queria, a parte, né, na verdade, não queria ficar com aquele processo carregando e tal. Tinha um certo apego emocional à pessoa, mesmo tendo aplicado a justa causa, enfim. E aí, nessa conversa com o juiz e tudo foi acontecendo, ele falou assim, então tá, então vocês vão ser responsáveis por fazer a conversão da justa causa para liberar as guias. Eu falei, não dá para fazer? Não, juiz, dá? Não dá. Hoje, no portal do empregador web, lá no e-social que o pessoal usa na contabilidade para fazer as informes para o governo, esses informes, eles precisam ser corretos. Se houver qualquer retificação de um dado ou qualquer informação ali, pode gerar multa, pode gerar pagamento. Se fizer essa retificação daquela pessoa que saiu por justa causa lá no empregador web ou no e-social, enfim, no sistema que é utilizado, que acho que é empregador web, o que aconteceria? Acarretaria que eles teriam que pagar 40% sobre o fundo de garantia. Só que ela foi dispensada por justa causa e realmente era muito justa a causa da dispensa. Então precisa, sim, não aceitar esse tipo de situação, explicar para o juiz, olha, se ele fizer isso, se Vossa Excelência quiser converter e expedir alvará, ok, aí tá eximindo a responsabilidade da empresa. Mas a empresa entregar as guias não é simplesmente uma entrega de guia. Ela tem que fazer as informações para o governo, ela vai ter que retificar, vai gerar multa, juros, vai gerar um monte de transtorno para ela. E às vezes tem contabilidades que até para fazer as retificações eles cobram, então geraria um transtorno muito grande para a empresa por causa de uma situação em que a empresa estava querendo, a gente fechou o acordo, mas sem a expedição das guias, tanto por parte do juiz quanto pela parte. Uma coisa importante, o juiz pode sim emitir alvará, que é uma ordem judicial. Tem muitos juízes que falam que não podem emitir alvará na audiência. Gente, é padrão do juiz, não tem lei que fale, olha, o juiz não pode expedir alvará, ou lei que obrigue o juiz a expedir alvará. Isso é liberalidade do juiz. Então, não deem carteirada, porque eu já vi advogado, não, você é obrigado a fazer. Aí o juiz falou assim, me mostra a lei. E aí o advogado ficou com cara de tacho e falou que queria chamar prerrogativas. Então ficou aquele bololô audiência e não precisa disso. Uma outra dica extremamente importante para vocês, advogado, para tudo. E presta atenção. Tava falando que era importante entrar nas audiências, né? É importante sim. Mas é importante saber a hora de sair da audiência. Então, quando importante entrar é sair. E por que isso? Porque quando você sai no meio de uma audiência de instrução, por exemplo, que você estava assistindo a audiência, pode demonstrar que você está saindo para induzir a testemunha ou para dar alguma dica para quem está lá fora. Então, cuidado com isso. Não saiam da audiência. Entrou na audiência, começou e assim, agora a gente vai instruir. Ou você sai, ou espera a instrução para você sair. Isso é de extrema importância. Uma coisa importante também, para não gerar problema, e se for ainda advogado da empresa, gera mais, ou do reclamante, né, das partes que estão ali, aí gera mais transtorno ainda, porque vai constar na ata, vai mostrar que a parte tá de má fé, pode levar má fé em solidariedade com o advogado, porque o advogado deveria saber disso. E são coisas que na prática, né, a gente aprende só na prática e não aprende na teoria. Então precisa sim tomar mega cuidado com essa questão de ficar entrando e saindo de audiências. Precisa saber o momento certo de sair de uma audiência, pra não tomar bronca, pra não ficar feio também. Outra coisa importante é, numa audiência nunca dê carteirada, tá? Isso é muito feio. Na audiência, ou na vara, ou em qualquer outro lugar, não dê carteirada.
faça o possível para que você não pareça soberbo ali. Eu sempre falo para todo jovem advogado, para todo advogado que conversa comigo, primeiro, chega na humildade. Olha, eu não entendo bem o que tá acontecendo, eu gostaria que alguém me explicasse. Eu preciso muito falar com o juiz, por exemplo. Preciso muito falar com o juiz, esse caso é muito importante. Eu tô com um cliente com um problema sério, ou por exemplo, um problema de saúde, ou foi bloqueado a conta dele, ele precisa pagar as contas de casa. A gente sabe que nós vivemos numa pandemia e que as contas hoje, os valores são muito altos, que a pessoa não tem um saldinho no final do mês ou alguma coisa para ajudar a compensar no pagamento das contas. Então é muito importante eu conversar com o juiz para ver se a gente consegue liberar a conta dele ou receber. E isso é tudo jogo de cintura. Perguntar como funciona as questões, entender o funcionamento, porque cada vara, cada juiz funciona de uma forma. E não cabe a nós, como advogados, chegarmos lá e dar a carteirada. Essas carteiradas aí não prosperam. Espero ter ajudado vocês. E até o próximo vídeo, até a próxima dica. Eu super aceito sugestões para postar aqui, tá bom? Um beijo e até mais!